Descobrimos o segredo da vida. Eu começo a videoaula de biologia de hoje com esta frase que se refere a uma das maiores descobertas da biologia e de toda a ciência. Ela foi dita em 1953, portanto há 55 anos, pelos pesquisadores James Watson e Francis Crick. Eles descobriram a molécula responsável por toda a informação hereditária do nosso corpo e de todos os seres vivos, que é o DNA. A partir desta descoberta e com o avanço tecnológico, muito se descobriu sobre a transmissão das características hereditárias e também se descobriu que o DNA não atua sozinho na síntese de proteínas. Ele tem um companheiro chamado de RNA. Essas duas moléculas, DNA e RNA, são chamados ácidos nucleicos e são o tema da nossa aula de hoje. Vamos conhecer a estrutura e a composição química destes elementos. Para quem quiser conhecer um pouco mais sobre a história da descoberta do DNA, nós temos um especial na época dos 50 anos da descoberta do DNA, que relata um pouco da história da descoberta. Existem vários artigos, enquetes, conteúdos multimídia e outras informações que você pode conhecer a história da descoberta do DNA. Então vamos primeiro analisar a composição dos ácidos nucleicos e vamos começar pelo DNA. O DNA, ele é chamado de ácido desoxirribonucleico. E ele é formado por uma fita dupla que se contorce, como se fosse uma escada de cordas, formando uma dupla hélice. Os degraus dessa escada são as chamadas bases nitrogenadas. Então vamos conhecê-las. No DNA existem 4 tipos de bases nitrogenadas. A adenina, cujo símbolo é o A, e a guanina, cujo símbolo é o G, são chamadas de bases púricas, porque elas derivam de uma substância chamada de purina. E a citosina, cujo símbolo é o C, e a timina, cujo símbolo é o T, são chamados de bases pirimídicas, ou pirimidinas, pois se originam de uma substância chamada de pirimidina. Aqui nós temos representada uma dupla hélice de DNA. Reparem que as bases nitrogenadas que estão aqui, adenina, timina, citosina e guanina, elas não estão sozinhas, elas estão ligadas a outros componentes. A união da base nitrogenada com um açúcar, que pode ser a ribose, no caso do RNA, ou a desoxirribose, no caso do DNA, ou um grupo fosfato. Esses 3 componentes juntos formam um nucleotídeo, que são como se fossem os tijolos que formam o DNA. Percebam que há nucleotídeos dos 2 lados da molécula de DNA, e esses nucleotídeos são ligados por pontos de hidrogênio. Agora, como ocorre o pareamento das bases nitrogenadas? Vejam através desta figura que a adenina no DNA sempre se liga com timina e a guanina sempre se liga com citosina. É sempre desta forma. E qual a diferença entre a molécula de DNA e de RNA? Vejam aqui. Dupla fita de DNA. Então o DNA tem 2 fitas que se contorcem em dupla hélice e as bases nitrogenadas são adenina, timina, guanina e citosina. O RNA é uma fita simples, vejam aqui, fita simples. Então, existe uma fita única de RNA e no lugar da timina, que está presente no DNA, nós temos quem? A uracila,
cujo símbolo é a letra U. A uracila sempre se liga com a adenina, da mesma forma que a timina também se liga sempre com a adenina. A molécula de DNA, representada aqui na figura, ela apresenta extremidades livres. As extremidades ou apresentam um grupamento fosfato livre, como aqui, ou um grupamento OH livre. Quando o grupo OH está livre, essa extremidade é chamada de 3' Quando o grupo fosfato está livre, a extremidade é chamada de 5'. O DNA, ele é chamado de molécula antiparalela, porque as bases, as fitas, estão posicionadas em sentidos opostos. Uma das fitas é 3', 5' e a outra fita é 5', 3'. Por isso que, na formação de novos DNAs e novas fitas, a replicação acontece sempre em sentidos contrários. As etapas de replicação e tradução do RNA e do DNA nós estudaremos nas próximas videoaulas. Qualquer dúvida sobre a aula de hoje, nós esclareceremos no chat. Até lá!